Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é a segunda videoaula de Excel, que será focada em uma comparação entre a ferramenta para Windows e para Mac. O pacote Office, que integra o Word, o Excel, o PowerPoint, entre outros, tem também uma versão para o sistema da Apple, que hoje está em sua 16ª versão. Infelizmente, a versão para Mac é mais limitada do que a versão para Windows em diversos aspectos. Dessa maneira, pensamos em apresentar um comparativo entre as versões dos diferentes sistemas operacionais, ressaltando onde uma se sobressai sobre a outra. Esta comparação de recursos foi feita pela própria Microsoft e refere-se à versão de 2016 para Mac e 2013 para Windows. Primeiro, analisaremos quais recursos estão presentes em ambas as versões. Começando pelo filtro, que tem como objetivo facilitar a busca por algum dado específico, e filtro avançado, uma opção que permite aos usuários encontrar dados a partir de critérios mais complexos. A formatação condicional, que consiste em escolher as condições às quais as células serão destacadas na planilha, de acordo com alguma condição prévia. Validação de dados, utilizado sempre que for necessário restringir, orientar ou verificar se os dados digitados estão de acordo com o contexto da planilha. Inserir imagens do arquivo, que consiste em inserir à sua planilha uma imagem previamente salva em uma pasta do seu computador. Funções. Fórmulas pré-definidas que realizam cálculos usando valores específicos. As únicas funções em que o Excel para Mac fica devendo em relação ao seu concorrente são as funções Serviço Web, Filtro XML e Codif URL. Construtor de fórmulas, que é a janela que abre ao clicar em mais funções, que permite ao usuário elaborar funções mais complexas que as iniciais sugeridas pelo programa. Preenchimento automático de fórmulas. Ajuda o usuário a rapidamente inserir funções e argumentos, minimizando erros de digitação e sintaxe. Ferramentas de análise, que são primordiais para muitas áreas de análise de dados, como quem trabalha com estatísticas ou precisa fazer cálculos de engenharia mais complexos. Com a ferramenta Análise, é possível fornecer os dados e parâmetros para cada análise, além de usar macros apropriadas para calcular e exibir os resultados em uma tabela de saída. Tabela dinâmica, ferramenta para calcular, resumir e analisar os dados que lhe permitem ver comparações, padrões e tendências nos dados. Há também a segmentação dessa tabela dinâmica, para filtrar e ver somente aquilo que lhe interessa no momento. É possível conectar ao banco de dados do SQL Server com driver ODBC instalado com Excel, assim como conectar a outras fontes de dados ODBC. A criação de gráficos também é possível em ambas as versões. Pode-se importar dados da sua planilha de um arquivo de texto e também de uma consulta web. Gravação e execução de macros, que é uma sequência de comandos e funções armazenados em um módulo de VBA e pode ser usada sempre que você precisar executar a tarefa, funcionando como uma espécie de atalho. Modo de exibição de layout da página, que permite visualizar sua planilha em um layout para impressão. Exemplos de links de endereço de remetente. Você pode formatar o texto do link, ou seja, as palavras que as pessoas veem e clicam, para dizer o que você desejar. Atalhos da tecla Ctrl e da tecla de função. Solver, que possibilita realizar simulações na planilha com base em limites e restrições. Essa ferramenta é utilizada principalmente para análises de sensibilidade contendo mais de uma variável e com restrições de parâmetros. Agora, vamos analisar quais recursos não estão presentes na versão do Excel para Mac, porém estão disponíveis na versão para Windows. Primeiramente, temos o filtro da linha do tempo, recurso que permite fazer filtros de datas. Também não é possível inserir imagens online a partir do Excel, e nem inserir recorte de tela a partir do Excel. Preenchimento automático de dados. É um recurso que permite que você insira uma série de dados em algumas células e repita esse padrão nas células adjacentes. Preenchimento relâmpago. É o recurso que preenche automaticamente seus dados quando detecta um padrão. Fórmula de avaliação. Recurso que permite rever, passo a passo, todas as etapas de um cálculo, podendo ser usado para rastrear os erros de uma operação. Janela de inspeção. Ferramenta usada para comparar células que estão em planilhas diferentes ou com uma grande distância entre si, sem ter de ficar abrindo e fechando diferentes arquivos ou rolando constantemente a barra de rolagem. Segmentação de dados de tabela. Filtra e possibilita a visualização somente daquilo que lhe interessa no momento. Não é possível realizá-la em qualquer tabela, somente na tabela dinâmica, como mencionado anteriormente. Gráficos dinâmicos.
Apesar de permitir a construção de gráficos, a versão para Mac não permite elaborar gráficos dinâmicos, que são gráficos que podem ser atualizados dinamicamente de acordo com os parâmetros escolhidos pelo usuário. A capacidade para personalizar atalhos também não é habilitada para Mac. E também não é possível utilizar atalhos com a tecla Alt, nem utilizar o modo de exibição de visualização da quebra de página. Existem dois recursos que são exclusivos para o sistema Mac, não estando disponíveis para Windows. São eles: a importação de um arquivo do FileMaker, sendo o FileMaker um banco de dados relacional multiplataforma desenvolvido pela FileMaker Inc., uma subsidiária da Apple, e os atalhos da tecla Command, que é uma tecla exclusiva do teclado de computadores Apple. Portanto, como foi mostrado anteriormente, o Excel para Mac é sim mais limitado que sua versão para Windows, o que pode impactar no desempenho e uso diário, mas não o torna impossível. Por hoje é só, pessoal. Se alguém ficou com alguma dúvida, sinta-se livre para realizar um comentário. Até a próxima!